Frei vai estar sendo usado hoje para trazer algo dos céus para as nossas vidas, amém? Que você esteja aí com o seu coração aberto, em nome de Jesus, amém, igreja? E ouça o que o Senhor tem para nos entregar, para a honra e glória do Senhor, amém? Se coloque de pé, estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do Alexandre aqui, sermos instrumentos do Senhor, amém? Pode já começar a orar por ele aí, derrama do Senhor uma bênção aí sobre ele, em nome de Jesus, amém? Graça e a paz para aqueles que eu não falei, e para aqueles também que eu falei, a graça e a paz de novo, amém? Glória a Deus. Vai exaltando e glorificando o nome do Senhor. Que eu não estou sozinho, né? Amém. Vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias lá em Êxodo 15, versículo 20. Aqueles que abrirem, que acharem, se coloquem de pé. E aqueles que não conseguiram achar, grita por socorro aí, me ajuda. Que vai ter um irmão, uma irmã que vai te ajudar aí. Amém? Profetizando sobre mim aqui. Antes de iniciarmos a palavra eu vou orar aqui, termos, que os irmãos orem comigo. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo que o Senhor é, pelo pouco que conhecemos do Senhor, porque às vezes pensamos que conhecemos a Ti, mas o Senhor é infinito, Pai. E isso nos alegra, Senhor Deus, porque do Senhor não faltará conhecimentos, ensinamentos. E assim nós te louvamos, ó Senhor Deus, que essa palavra não seja eu falando, que seja o Senhor, assim como o Senhor falou ao meu coração, assim como o Senhor ministrou para a minha vida. Que assim seja com as vidas dos meus irmãos aqui. Não somos merecedores, ó Senhor Deus, da sua presença. Não somos dignos, ó Senhor Deus. Somos pecadores e reconhecemos isso. E sem o Senhor nós somos piores dos piores. E com o Senhor nós somos um pouquinho mais ainda pior. E que isso nos aproxime mais da sua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, fica à vontade no nosso meio. Faça a tua vontade, o teu querer. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Confesso que... Não, vamos ler primeiro. Devia ter feito meu óculos, André. Jesus Cristo.
Êxodo 15, versículo 20, diz assim: Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com os tamborins e com danças. Eita, tá vazando tudo. Tem bastante aqui, pastor, obrigado. E Miriam lhe respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Podem se sentar, irmãos. Me perdoe. Chorando, irmãos, porque Deus, ele pegou primeiro em mim numa palavra que eu estava preparando para trazer. Inclusive até encontrei com o pastor, e o pastor foi usado por Deus. Eu falei assim, eu falei, você é pastor? Eu falei assim, confirmação. Mas o Senhor falou para mim que não era depois, e que aquela palavra era para mim, pastor. Aquele posicionamento era para mim. E eu fiquei no silêncio e falei, Senhor, amém. Não foi leve não, viu, irmão? Foi pancada. Mas o Senhor tem cuidado. E eu procurando alguns meios, né? E o Senhor me trouxe à memória essa situação que Miriam viveu e o que ela causou diante das pessoas que estavam junto com ela. E a atitude dela foi boa, não foi, irmãos? Não foi uma atitude que contagiava as pessoas que estavam ao redor? Porque se eu cantar um violão aqui e cantar um nosso general é Cristo, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor fez na minha vida, eu vou te contagiar, mesmo que você tenha entrado triste aqui nesse lugar. Assim como foi no começo do culto, não foi algo que contagiou a sua vida? Sim ou não? Então o que ela fez aqui foi maravilhoso. Só que o que o Senhor quer falar conosco, que o que ela fez tem algo de errado aqui. Como assim? Tem algo de errado, irmãos. E o Senhor quer falar com nossas vidas, comigo e com a sua vida, principalmente comigo e com a sua vida. É que às vezes nós agimos de uma forma e pensamos que está certo, pensamos que é o correto, só que não é o correto, mas não é o que Ele quer que seja feito. O Senhor não levantou essa mulher apenas para esse momento de adoração. O Senhor levantou essa mulher para que quando fosse o povo removido do Egito, ela catasse os tamborins, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para que quando passasse no meio do mar, glória a Deus e aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para que quando o Senhor provesse o maná, a comida, o alimento, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas isso não aconteceu, irmão. E eu fiquei chocado, eu falei assim, no silêncio da noite. Eu e você fazemos isso, irmãos. A gente presencia o poder e a glória do Espírito Santo de Deus todos os dias em nossas vidas. Você abriu o olho. Você abriu o olho, Fabiano. Você já é um milagre, meu irmão.
E esse milagre já é um dos maiores motivos de você exaltar o nome do Senhor. Deus não visitou seu pai, Pamela, diante da sua postura, diante do seu posicionamento? Vejo você com os tamborins ali, e por mais que ele seja duro, o Senhor visitou da forma que Ele sempre visita a vida do seu pai. E com tudo isso, filha, eu enxerguei Ele falando assim, ó: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não sei quando, que hora, que momento, mas está entendendo, irmãos? Está entendendo? Algo de errado estava acontecendo. Aconteceu com essa mulher aqui para que eu e você aprendêssemos que não é esperar o papel dar um resultado bom para glorificar o nome do Senhor. Não é olhar a conta bancária e ver lá números e números e números para glorificar o nome do Senhor. Não é abrir a despensa e olhar lá a despensa cheia e glorificar, para esperar encher a despensa cheia para glorificar o nome do Senhor. É glorificar o nome do Senhor antes de acontecer, acontecendo, depois de acontecer, em tempo e fora de tempo, a todo momento. Irmão, se isso não for uma prática sobre as nossas vidas, nós corremos um grande risco. Nós corremos um enorme risco. Se isso não for um costume, assim como a Adriana ministrou aquele dia, que os dois sentimentos. Cadê a minha mulher? Quem me ajuda aí, gente? As duas coisas que vinham sobre a mente. Exatamente. Se eu domino essa área da minha intensa adoração, meu irmão, minha irmã, nós iremos agradar o coração de Deus. E Ele vai fazer assim sobre a sua vida. Mas não é no seu tempo, não é na sua hora, não é do seu jeito, não é do meu jeito. Só que uma coisa tem: a maneira de adorar, a maneira de me posicionar, a maneira como eu decido seguir é eu. Pastor, eu estou enxergando um monte de tamborim em mãos aqui, velho. Eu estou enxergando um monte de gente aqui adorando o nome do Senhor. Quem está esperando um milagre aí? Quem está esperando um milagre, aguardando um milagre? Levanta sua mão, levanta. Eu preciso identificar. Você que levantou a mão, que está à espera do milagre, olha para o seu redor aí, ó. Olha para o seu redor, olha aí para as mãos que estão levantadas. Continua com a sua mão levantada e olha. Quero dizer para você, eu também espero por um milagre. E eu vou me posicionar. Eu vou adorar o nome do Senhor. Ele fazendo ou não fazendo, eu vou adorar o nome dele. Ele abrindo o mar ou não abrindo o mar, eu vou adorar e exaltar o nome dele. Ele derramando maná ou não derramando, eu vou exaltar o nome dele. Que essa seja a minha postura e a sua postura. Que esse seja o meu propósito e o seu propósito. Oh, aleluia. Eu vejo ativadores de milagres aqui. Eu vejo ativadores de milagres aqui, sabe por quê? Porque quando adoramos a presença dele, quando entendemos quem é o responsável, eu não sou responsável pelo seu milagre. O seu irmão que está aí do seu lado não é responsável pelo seu milagre. Mas nós sabemos quem é o responsável. Ele tem nome, Jesus, Espírito Santo. Eu queria muito que uma família tivesse aqui. Eu
estava numa expectativa imensa, irmãos, imensa, porque eu vejo oportunidades, irmãos. Eu não sei se com você é assim, mas isso não é bom, sabe? Isso, ou melhor, é bom, mas não é agradável. Porque quando você enxerga oportunidades, exige posicionamento. E quando exige posicionamento, a gente tem que sair da zona de conforto para tomar o primeiro passo, acreditando que Deus pode fazer, e acreditando também que Deus também pode não fazer. E se Ele fizer, quem falou aqui da última vez? Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus. Então eu estava numa expectativa, e quando eu fitei os olhos aqui, principalmente nesse cantinho aqui, eu falei, não veio. Porque eu vi uma oportunidade de presenciarmos um milagre. Enfim, essa postura de Miriam, ela foi bom para que nós entendêssemos o sentido que devemos agir, mas não um pouquinho, mas sim uma constância, todos os dias. É triste ouvir isso, irmãos, principalmente a mim, principalmente eu, que eu luto contra isso. E glória a Deus, Deus tem me honrado, me abençoado e me incomodado, porque quando a vontade dele tem que prevalecer, as coisas saem da área de conforto. E quando sai da área de conforto, significa que a carne não está prevalecendo, e sim a vontade de Deus está prevalecendo. Aleluia. Ah, Senhor, Senhor, Senhor. E nós temos que permanecer constante. Talvez eu falhe, talvez você me enxergue eu falhando, talvez você me pegue falhando. Seja um incentivo na minha vida, seja um incentivo a dizer assim: play, não abaixa a guarda não, meu irmão. Levanta sua mão e adore, levanta sua mão e glorifica o nome do Senhor, porque Ele é contigo, Ele é a tua força. E da mesma maneira eu serei na tua vida, diante da sua fraqueza, eu não irei te julgar. Da mesma forma eu não serei julgado. Oh, aleluia. Porque nós estamos entendendo o viver em unidade. A sua dificuldade, ela tem que ser a minha dificuldade, e a minha dificuldade tem que ser a sua dificuldade. Só que quando nós entendermos essa parada e olhar para o próximo, e vocês começarem a olhar para mim, e assim eu também começar a olhar para vocês com os olhos de Jesus, e entender que não é sobre a sua fraqueza e sobre a sua falha, não é sobre a falha de Miriam, não, é sobre o que Ele quer manifestar sobre mim e a sua vida. Tá entendendo, irmãos? Se isso virar, se essa chave virar em nós, aquilo que o Senhor me mostrou um dia, pastor, que aqueles utensílios de pessoas debilitadas, cadeira de roda, óculos, muleta, estará tudo pendurado naquele lugar, irmãos. E quando a gente começamos a enxergar com a ótica divina, a ponto de não identificar a falha do próximo, e sim identificar a necessidade, e você ser uma ferramenta para favorecer no reino, essas coisas acontecerão, irmãos. Então eu entendi que a responsabilidade é minha, não é do próximo, porque cada um tem a sua responsabilidade. E se eu comecei a enxergar dessa forma, é sobre mim, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que catar o tamborim lá e incentivar vocês. O seu milagre precisa acontecer, porque o seu milagre acontecendo, não vai ser só você que será alcançado, outras vidas serão alcançadas, e elas saberão que existe um Deus que cura, um Deus que toca, um Deus que move todas as coisas, um Deus que está no controle de tudo, um
Deus que está no controle da corrente sanguínea, um Deus que está no controle de tudo, um Deus que está no controle da ótica. Se eu falar para você, irmão, que se Deus tocar agora, se Ele quiser tocar agora, as coisas ficam diferentes. É isso, irmão. Só ouvi um amém. Quando eu identificar, quando eu souber da notícia que o seu milagre aconteceu, glória a Deus! Quando eu souber da notícia que você está se posicionando e o seu milagre, a qual Deus destravou lá de cima, está chegando, glória a Deus! Em tempo, minha mulher vai brigar comigo depois. Só que, irmãos, o porquê da constância? O porquê da constância? Pega a visão. É lindo, né? Ó, olha aqui, ó. Então Miriam a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com os tamborins e com dança, né? É lindo ver isso aqui. Só que a inconstância dessa mulher, eita Jesus, Números 12, abra lá. Nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta a ti. Acharam? Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita. É isso que fala. Por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinham tomado a mulher cuxita. Pode passar. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Quem falou isso? Miriam. Mas espera aí. A mesma... Me ajuda aí, pastor. Tá certo, né? A mesma que catou o tamborim. Senhor, aleluia, glória a Deus. Entrou em confronto com o profeta. Começou a murmurar. Tá entendendo, irmãos? Se a gente for mais adiante aqui, o bagulho é pesado, velho. O negócio é tenso. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E o Senhor ouviu. E era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu uma coluna de nuvens e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel? Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois
ele me vê, ele vê a semelhança do Senhor. Porque não tivesses temor de falar contra o meu servo Moisés, assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. Mais para frente vai falar que sobre ela caiu uma lepra. Eu fiquei até triste aqui, irmãos. Eu falei, eita bagaceira. Não a julgo, porque eu já agi assim, velho. Mas Deus, com sua graça e sua misericórdia, poupou de mim, sobre mim, irmãos, essa atitude que ele teve com ela. Mas o profeta aqui, Moisés, se posicionou pela graça e pela misericórdia, clamou ao Senhor para que tirasse dela esse problema, essa lepra. E o Senhor mostrou lá um processo que era para ser feito. E assim foi. Mas isso, irmão, só aconteceu com ela por falta de constância. Ou melhor, é isso? Por falta de constância. Porque se ela tivesse se posicionado, seguindo com o profeta, exaltando e glorificando o nome do Senhor, isso não aconteceria e não levaria outras pessoas a agir dessa forma. E o barato disso tudo, Deus tira esse povo. Meu Deus. E nesse percurso todo, o povo presenciando a presença de Deus, a manifestação da glória do Pai, o cuidado do Deus Altíssimo, murmuravam. Mas tem isso? Tá faltando isso? Lá tinha aquilo outro. Lá era dessa forma. Você tirou a gente de lá para morrer, para sofrer. E o Senhor dá detalhes, irmãos, dá detalhes. O porquê que o Senhor está falando isso conosco? É muito intenso isso, irmãos. Números 14. E 22. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Não vou nem falar o outro versículo. Vou falar. Não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram a verá. Estivesse aí no seu lugar, eu tinha dado glória a Deus. Estaria rodando, pulando, dando glória a Deus, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou, irmãos. Talvez na sua mente aí você se identificou com algumas atitudes em relação a essa situação. Poxa vida, o Senhor deixou claro na palavra lá, 10 vezes reclamaram dos cuidados. Não foi dos cuidados, dos seus cuidados, Isaac. Estou sobre o cuidado do Isaac. O Isaac é muito ruim. Não foi sobre o seu cuidado, que você é falho. Foi sobre o cuidado do Senhor, irmãos. Eu estava falando com a minha esposa e ela falou assim: amor, eu fico desesperada porque tal coisa assim, assado, e eu não consigo, isso é ruim para minha vida. E eu sempre falando para ela: filha, você é uma bênção, velho.
queria ter essa sabedoria que você tem, porque você consegue deschavar as coisas assim, em detalhes profundos. Isso muito, mano, atrai as minhas ideias. O negócio entra em choque. Ela falou assim: mas eu sofro com isso, porque se eu perder um fio, se eu parar para lavar uma louça, estou exagerando, eu perco o fio da meada. Eu falei: filha, tá aí, descansa. Você buscou? Busquei. Você estudou? Estudei. Você fez o passo a passo tudo certinho? Sim, fiz. Descansa. Ele vai trazer a memória. Aqui, cara, o Senhor falou que ia tirar do lugar da escravidão. O Senhor falou que ia cuidar. Se o Senhor tirou, é porque Ele vai cuidar, não é? Se o Senhor está permitindo isso acontecer na sua vida, é porque Ele está querendo manifestar o cuidado dEle sobre você. Só que cabe a mim e a você escolher. Ou eu adoro, ou eu reclamo, ou eu murmuro. Ou eu exalto o nome dEle, ou eu fico chutando latinha, dizendo: ó céus, a vida sempre comigo, chorando. Chorar é bom, irmãos. Nos pés do Senhor é maravilhoso. Mas não murmura. Não murmure. Eu falei para minha esposa, eu falei assim: otimismo. Quem consegue definir otimismo para mim aí? Rápido. Oi? Vai dar tudo certo. O que mais? Já está resolvido. O que mais? Boa. Pessimismo. Fala para mim. O que mais? Vai dar ruim? Dá figurinha isso aí. O que mais? Murmuração. Deus me deu essas duas palavras para que a gente colocasse diante desse segmento a qual o Senhor está nos chamando hoje, em adorar a Ele, independente da circunstância, independente da situação, tendo ou não tendo, vendo ou não vendo, vivendo ou não vivendo. Amém? E Ele me deu essas duas palavras. Eu falei assim: mano, que loucura é essa, velho? Por quê, pai? E o Senhor falou: o otimismo, espero que vocês me entendam, irmão, o bagulho é doido. O otimismo e o pessimismo tem que andar junto. Doideira, né, velho? Eu buguei na hora. Mas eu vou te explicar o que Ele falou pra mim. Ao vir aquele mar e os cabas tudo doido pra arrebentar tudo com a gente. A visão otimista é só água, velho. Ali tem espada, tem flecha, não sei nem se usava flecha, né? Chicote, tem. Aqui é só água, velho. Água não dói. Mata, mas se nos espera dar. Mas água não dói. Mas peraí, mano. A gente serve um Deus que pode usar a vida do profeta, vai. Eu também não quis, se não quiser usar a vida do profeta, mas é bom que use a vida do profeta, que isso, para que isso vire um marco sobre as nossas vidas. Ele pode usar lá e fazer com que o mar se abra e a gente passe. Mas se, pega a visão, se o mar fechar com a gente lá dentro, nós temos um Deus, o mesmo Deus que abriu o mar, que permitiu nós andarmos, fazer com que Jesus, a mesma coisa que Jesus, colocasse uns isopor santo lá, para aguentar 106 quilos, e andar sobre as águas. Uhul! O mar fechou. Tá entendendo, irmãos? O pessimismo e o otimismo andando junto. Só que o que tem que prevalecer é a fé naquele a qual nós cremos. E o nome dele é Jesus. Se eu colocar isso no mundo sem minha fé, eu morro. Porque eu sei as minhas fraquezas. Eu consigo pegar um saco de cimento. Eu sei dos meus limites, mas 2 eu não consigo.
E se eu ver 2 ou 3, eu vou desistir. Agora, com Jesus, eu consigo carregar um saco de cimento. Tá entendendo, irmãos? Mas tem uma dificuldade, estou vendo mais 2 ali, ó. Eita, não é só 2, é 5. Eu consigo, mano. Não consigo, vai doer minhas costas. Não, mas tem uma estratégia, tem um jeito certo de pegar isso. Tá entendendo, irmãos? Tá entendendo? Você tem a escolha: recuar e murmurar, ou seguir adiante e adorar o nome dele, glorificando e exaltando, mesmo sem acontecer, mesmo sem enxergar, mesmo sem pegar. O Senhor fez um milagre na minha vida, irmãos. O Senhor curou a minha esposa de uma doença que os médicos falam que isso não tem cura, e o Senhor curou ela. O Senhor tirou a enfermidade. E eu falei para ela assim, ó, vai fazer o exame. Vai fazer o exame de novo, tudo de novo, e vai dar negativo, porque o Senhor te curou hoje. Hoje. Assim como ela disse, ela cuspia pelotas de sangue, que eu presenciei isso. Acho que os irmãos, você presenciou o negócio. E o Senhor curou, irmão. Só que eu regredi algumas vezes. Um milagre que Ele fez na minha vida é motivo para mim exaltar o nome dEle todos os dias. Todos os dias, cara, todos os dias. O milagre que eu presenciei foi a minha esposa, a cura da minha esposa. O milagre que você presencia todos os dias é o simples fato de você olhar para o espelho, respirar e falar assim: eu estou vivo. Oh, aleluia. Você tem motivo para adorar o nome dEle ou não? Ah, Play, você não sabe a dor que eu sinto, você não sabe o tanto de remédio que eu tomo. Eu não sei mesmo, me perdoa, eu não sei. Mas Ele sabe. Ele sabe as tuas necessidades. E Ele manda te dizer que não é no teu tempo. Siga o processo. Se tiver que tomar remédio, tome. Se tiver que fazer exames, faça. Se tiver que mudar de vida, mudar a alimentação, mude. Mas mude. Eita Jesus. Mude, entendendo que a sua atitude é uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus. Oh, aleluia. Jesus. Cara, que loucura, mano. Ah, Senhor. Por isso que eu pedi ajuda. Mano. É muito tenso o negócio, cara. É muito tenso. Eu desci para esse lugar enxergando. Eita, derrubei toda a água, pastor. Enxergando não apenas um culto. Sim, oh, meu irmão, entenda, pelo amor de Deus. Um culto. Nós entendemos o processo. O porquê que precisa acontecer. Porque nós entendemos que devemos adorar a Ele, o único que é digno. Mas eu vim para esse lugar enxergando uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Ah, de você agora. Está olhando para ela aí? Está aí uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus. Você está olhando para o milagre, irmãos. Eu no seu lugar aí, eu tinha pegado na mão e tinha desenrolado o manto agora. Senhor, eu não sei a necessidade do seu filho, da sua filha, mas o Senhor sabe, Pai. Não vai atrapalhar a palavra não, pode ficar tranquila. Eu ia profetizar a cura. Eu ia tocar. Eita glória. Deus é um Deus de oportunidade, irmãos. E Ele me deu essa ótica, irmãos. Não é, oh, aleluia. Santo, Santo é
o Senhor Deus poderoso. Continue aí, não para não. Irmã, o Senhor ouviu assim da sua boca, ó. Essa dor não significa nada para ti, pai. Eu consigo superá-la, eu consigo viver com ela. Mas o Senhor manda te dizer, irmã, Ele está tocando nessa dor. Ele está tirando essa dor agora. E onde estava a dor, está prevalecendo o calor, o fogo do Espírito Santo. Ei! Põe a mão no ombro dela, Érica, por favor. Nos dois, não. Da irmã que você estava orando ali, ó. Põe a mão no ombro dela, nos dois ombros, em nome de Jesus. O Senhor está ligando todos os ligamentos. O Senhor está moldando com as mãos assim, ó. O Senhor está curando. Aleluia. Manifesta o seu fogo, o teu poder, a tua glória sobre ela, Pai. Em nome de Jesus, Pai, seu nome vai ser mais uma vez, ou melhor, seu nome está sendo mais uma vez glorificado, Pai. Aleluia. Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. Oportunidade, irmãos, não foi feito para deixar escapar. E se escapar, busque outra oportunidade, outro momento. E se não for, e se não acontecer, é porque não é da vontade do Pai na hora, naquela hora. Aleluia, aleluia. Lucas 13, irmãos, abre aí em nome de Jesus. Lucas 13, 10. Ensinava no sábado, numa das sinagogas. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a assim e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Quando o Senhor falou para mim de oportunidades, de enxergar algo que Ele está mostrando, irmãos. Diante dessa palavra, o Senhor mostrou para mim que o sorriso mascara muita coisa. E que a mesma situação que nós acabamos de ler está acontecendo e acontece no nosso meio. Só que a nossa falta de sensibilidade, ela às vezes impede de enxergarmos o que o Senhor quer fazer. Lucas 13. Deixa o dedinho aí. Não tira daí não, tá? Abre lá em
aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. Acharam? E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ai, Jesus. E quando chegou perto a porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Quando eu falei do sorriso que esconde muitas coisas, o sorriso oculta as dificuldades, as dores. Isso não quer dizer que isso é falsidade. Não. É um meio do nosso corpo se proteger. Porque eu já fiz isso. Eu faço isso. Esse povo que estava com Jesus, oh aleluia, santo, são aqueles que estão bem, que não põem a sua dificuldade por detrás do seu sorriso. Amém? O povo que estava andando junto com essa viúva é o povo. Peraí. Os que estão bem é o povo que estava com Jesus. Amém? O que esconde, Jesus, enfim, o que esconde as coisas atrás do sorriso são essas pessoas que estavam com o falecido, com a viúva. Repara aqui que houve um encontro. Amém? Irmãos, isso aqui ai, Jesus, isso aqui é muito profundo, velho. Isso aqui é muito profundo. Repara aqui que houve um encontro. E eu quero entender aqui, eu quero enxergar. Eu não fui muito a fundo, mas eu quero enxergar que os que estavam com Jesus era um número maior do que o que estavam com a viúva. Talvez não seja. Amém. Mas o que o Senhor está querendo dizer aqui é que a maioria, entendendo o processo e se deparando com a situação, age de uma forma que favorece o agir de Deus, cara. Acho que 3 entenderam aqui. Tá entendendo, irmão? O encontro é que vai definir a ação. O que é maior, Luiz? Fala para mim, o que é maior? O que é maior, Aline? O que é maior, pastor? É a presença de Jesus, irmãos. Talvez eles estavam em 4 aqui e a viúva estava com 20, 30, 40, 50. Mas o que estava dentro deles, o que habitava dentro deles, era maior do que tudo, a ponto de contagiar e favorecer a atitude de Jesus. Oh, aleluia. Oh, irmão. E vendo-a, o Senhor moveu de íntima compaixão por ela e disse: seja a boca de Deus agora aí, olha pro lado aí e fala assim. Eu quero falar pertinho de você, irmão. Não chores.
Não chores. Passa aí, Nicolas, pro tio, por favor. Qual que é a próxima? Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Deus, Ele quer usar a minha vida e a sua vida para favorecer o agir e o sobrenatural do Espírito Santo, meu irmão. O Senhor está falando para eu e você sair da zona de conforto. Talvez há no nosso meio pessoas que ainda enxerga a necessidade de mascarar com um sorriso. Mas quem está em nós, cara, quem está em você, pode todas as coisas. E se Ele falou assim, não chore, se falou para a pessoa que estava do seu lado, não chore. Se não falou, dá tempo ainda, fala, não chore. Porque o Senhor vai declarar a vida sobre a sua situação. Meu Deus, meu Deus. Volta lá para Lucas 13, para a gente finalizar, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Jesus! Eita, cara, se transbordou aqui. E ensinava 13:10. Lucas 13:10. Lucas, abre lá em Lucas. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava encurvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Meu Deus do céu. Irmã Elaine, a sua dor não te impediu de você vir à casa do papai. Irmãos, irmãs, a sua dor não impediu de você vir à casa de Deus, à casa do Pai. Quando o sorriso, quando nós mascaramos atrás do sorriso a nossa dor, isso não impede, está sobre mim a escolha em executar ou não executar. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Diante da dor eu adoro, diante da alegria eu adoro, diante de todas as situações eu adoro. Essa mulher escolheu adorar. Essa mulher escolheu se posicionar, mesmo não podendo se envolver lá no meio do povo, lá, de ficar do ladinho do povo ou pertinho de Jesus. Mas Jesus, Ele é muito, muito, muito 10, cara. Ele é muito 10. Diante da sua postura, diante da sua conduta, Ele não te deixa voltar de mão vazia. Sobre essa mulher havia um espírito, e ela se encurvava assim de um jeito que chega a ser estranho, chega a ser assim, vou dizer assim, feio. Mas o Senhor não viu a beleza, o Senhor enxergou a necessidade. Porque se ela tivesse no leito da sua casa lá, se ela tivesse em outro lugar, na casa dos seus parentes, não ia acontecer o que aconteceu, cara. De fato, que o Senhor poderia visitar, mas o Senhor sonda aqui, o coração, e Ele não deixa ir embora de mão vazia. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse: mulher, está livre da sua enfermidade. Essa mulher não estava pertinho dele não, irmão.
Essa mulher estava longe e Jesus não falou assim: ó, está livre da sua enfermidade. Não, estás livre da sua enfermidade. A palavra foi declarada, o que estava sobre ela caiu por terra, foi expulso. Mas o processo não terminou ainda, irmãos. Quando Jesus declarou, no versículo 13 diz assim: e impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou. Palavra e ação. Cara, é muito louco isso, velho. É muito louco isso. E o Senhor quer fazer no nosso meio algo sobrenatural, irmãos. As minhas expectativas foram totalmente frustradas. E eu entendi o porquê que elas foram frustradas. Porque não é da minha forma, não é do meu jeito, não é o que eu quero, é o que Ele quer. E no tempo certo, irmãos. A minha esposa ela está ouvindo lá fora, ela está entendendo o que eu estou falando. No tempo certo, na hora certa, nesse período, até eu presenciar o algo executado, o tamborim não vai sair da minha mão, amigo. O tamborim não vai sair da minha mão. Porque talvez eu chegue aqui, pastor, e olhe assim, ó, e tá do mesmo jeito. Aí eu escolho recuar, murmurar ou adorar o nome do Senhor. Quando acontecer, irmãos, quando acontecer, versículo 13 diz assim: impondo as mãos sobre ela, logo se endireitou. O milagre aconteceu. Fala mais alto, irmão. O milagre oh, glória! E o que aconteceu depois? O mesmo glória que vai dar lá, vai dar aqui. O mesmo que vai dar aqui, vai dar aí. Vai daí, vai daí, vai daí, vai daí. O lugar será tomado, irmão. O lugar será cheio da presença de Deus. Irmãos, enxergue todos os dias, todos os dias, todos os dias de culto, todos os dias de devocionais, todos os dias da sua vida como uma oportunidade para manifestação, para glorificar o nome do Senhor. Levanta sua mão aí. Eu quero declarar sobre a minha mão, sobre a minha vida e sobre a sua mão e sobre a sua vida o tamborim. E que nos dias maus nós toquemos. No dias mais ou menos nós tocamos. No dia bom nós tocamos. Não, minto, tô brincando. Na mesma intensidade. Na mesma intensidade. Não somos dos que retrocedem, né, pastor? E se o Senhor nos chamou para executar algo, que Ele use a sua vida e a minha vida para que o nome dEle seja glorificado. A escolha está sobre mim e sobre você, meu irmão. Você desiste ou dá seguimento e presencie as maravilhas do Senhor. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.